Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Este vídeo consiste em uma atividade prática supervisionada no curso de Medicina do 8º semestre da disciplina de Medicina de Emergência. O grupo é composto por Bernardo Oliveira, Carlos Eduardo, Joalisson Nunes, Lisandra Maria, Maria Gabriela Andrade, Nathalie Alcântara, Renata Sampaio, Thiago Abram e Lara Corbeiro. Nesse vídeo a gente vai estar falando um pouco sobre a linha de cuidado da dengue no estado da Bahia. E a gente vai estar explicando como é o caminho do paciente com dengue entre os sistemas de saúde primário, secundário e terciário. A linha de cuidado da dengue tem como principais objetivos identificar e eliminar os criadores de mosquito, planejar ações de conscientização da população, identificar e estratificar os casos suspeitos de dengue e protocolar o manejo clínico dos pacientes nos seus diferentes níveis de atenção. É um modelo de atenção assistencial à saúde composto por ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação de determinada patologia. Nela está descrito os serviços disponíveis aos usuários, estratificado em 3 níveis de atenção, sendo eles primário, secundário e terciário. A dengue é uma doença febril aguda de etiologia viral transmitida pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti, que se multiplica em depósitos de água parada acumulada. Apresenta 4 sorotipos diferentes, tendo evolução benigna na forma clássica e grave quando se apresenta na forma hemorrágica. O vírus da dengue é um arbovírus do gênero Flavivírus, pertencente à família Flaviviridae. A dengue é hoje considerada um problema de saúde pública mundial e é uma doença sazonal, por isso afeta especialmente os países tropicais, onde as condições do meio ambiente favorecem a proliferação e desenvolvimento do Aedes aegypti. Então, a fisiopatologia da dengue envolve 2 formas de resposta imune. A primeira se dá pela exposição inicial ao vírus, que induz a resposta imune humoral e celular, gerando células de memória que mantêm a imunidade para aquele determinado sorotipo. Já na segunda resposta imune, o anticorpo resultante do determinado sorotipo da primeira infecção se liga ao determinado sorotipo da segunda infecção, mas não o neutralizaria, gerando um complexo vírus-anticorpo e, consequentemente, aumentando muito a carga viral, o que pode promover a febre hemorrágica da dengue. As manifestações clínicas da dengue são muito variáveis, podendo se manifestar como quadros de febre indiferenciada, como síndrome gripal, ou das manifestações clássicas da dengue. Quadros mais graves, como de febre hemorrágica da dengue e síndrome do choque da dengue, além de outras manifestações menos comuns, como acometimento cardíaco hepático do sistema nervoso, são manifestações menos frequentes, mas estão associadas a uma maior mortalidade. Como eu falei, agora eu vou falar um pouco sobre a dengue clássica. A dengue clássica, ela começa com a etapa febril, que tem seu início abrupto, que dura cerca de 2 a 7 dias, e tem como sintomatologia a febre elevada, que normalmente ela vem acompanhada de rubor facial, eritema cutâneo, cefaleia, mialgia, artralgia, anorexia, náuseas e vômito. O teste do laço, ele vai aumentar as chances de diagnóstico para a dengue, e é fundamental reconhecer os sinais de alerta, pois eles vão indicar uma progressão para a fase crítica. Irei citar os sinais de alerta, tá? Os sinais de alerta da dengue são dor abdominal intensa, referida quando ocorre a palpação, e contínua também, vômitos persistentes, acúmulo de líquidos, ascite, derrame pleural, derrame pericárdico, hipotensão postural ou lipotímia, sangramento de mucosa, hepatomegalia maior que 2 centímetros abaixo do rebordo costal, letargia ou irritabilidade e aumento progressivo do hematócrito. Além disso, né, na criança, a dengue ela vai poder ser assintomática ou vai se manifestar como uma febre indiferenciada, comumente acompanhada de um exantema maculopapular. Após o período febril, explicado por Clara, inicia-se a fase crítica, que ocorre na primeira semana de evolução, onde pode haver uma redução da temperatura.
pode apresentar um aumento da permeabilidade capilar resultante da disfunção endotelial que leva a um extravasamento do plasma e um aumento do hematócrito. Esse processo acaba resultando em uma retenção hídrica no terceiro espaço, alterações pressóricas e disfunções orgânicas, como insuficiência hepática. Por último, vamos ter a etapa de recuperação, onde ocorre após a etapa crítica e se expressa pela melhora da função endotelial, redução da permeabilidade capilar e reabsorção do líquido extravascular, perdurando de 2 a 3 dias, onde ocorre uma melhora do bem-estar geral, retorno do apetite, estabilização hemodinâmica, volta do hematócrito aos níveis normais, ou pode ocorrer uma hemodiluição. Os leucócitos vão se elevar e as plaquetas tendem a se elevar com o tempo. Já na dengue hemorrágica, o quadro costuma iniciar abruptamente, semelhante à forma clássica da dengue, com uma febre alta, náuseas e vômitos, mialgias e artralgias. O fenômeno dos hemorrágicos surge em torno do 4º ou 5º dia, no período de efervescência, com petequias na face, véu palatino, axilas e extremidades. Se não for tratado da maneira correta, o quadro pode evoluir para o surgimento de púrpuras e grande equimoses na pele, epistaxis, gengivorragias, metrorragias e hemorragias digestivas moderadas. O agente etiológico da dengue é um arbovírus do gênero Flavivírus e pertence à família Flavividae. Esse vírus é composto por um filamento único de ácido ribonucleico revestido por uma capa de proteína icosaédrica. Apesar de ser um vírus de RNA, pouco se modificou nos últimos anos. Apresenta 4 sorotipos denominados DENV1, DENV2, DENV3 e DENV4. No Brasil, já foram registrados 4 tipos. Ao que tudo indica, o DENV3 é o tipo mais virulento, seguido pelo DENV2, DENV4 e DENV1. O tipo 1 é o mais explosivo dos 4, ou seja, causa grandes epidemias em curto prazo e alcança milhares de pessoas rapidamente. As epidemias geralmente ocorrem no verão, durante ou imediatamente após. O vetor comumente envolvido na transmissão do arbovírus causador da dengue é o mosquito do gênero Aedes, sendo o Aedes aegypti a espécie de maior relevância epidemiológica. O mesmo gênero de artrópodes também está envolvido na disseminação do Zika, chikungunya e febre amarela urbana. Ainda que a dengue seja uma infecção predominantemente transmitida por vetores, há raros relatos de transmissão em procedimentos de transfusão sanguínea, compartilhamento de agulhas, além de um caso reportado de transmissão por intercurso sexual. O Aedes aegypti reside principalmente em regiões urbanas, predominando em periferias onde há pouca vegetação e a densidade populacional é maior. Os criadouros, frequentemente envolvidos no ciclo de vida do mosquito, são grandes reservatórios, com galões e caixas d'água, mas a atenção também deve ser direcionada a objetos que possam acumular pequenas quantidades de água, como vasos de planta e garrafas. O recomendado é que a eliminação de criadouros ocorra pelo menos uma vez por semana, já que o período de desenvolvimento do mosquito, da eclosão do ovo à fase adulta, tem duração próxima a 10 dias. A maturação do vetor da dengue possui íntima dependência das condições ambientais como alimentação e temperatura. Por isso, é ressaltada a relevância da eliminação de potenciais focos de proliferação. O ovo do mosquito pode durar por longos períodos, até 450 dias, enquanto o tempo de vida de um mosquito adulto é de 30 dias, em média. Com isso, pode-se concluir que prevenir da maturação para a fase adulta é a alternativa mais eficaz, já que o Aedes aegypti possui um longo ciclo de vida. Três componentes são necessários para que isso ocorra: o vírus, o vetor e a pessoa susceptível. Nunca vai haver transmissão por contato direto. Alguns aspectos indiretos também não ocorrem, como transmissão pela água, comida e objetos. Também, nem todos os mosquitos conseguem transmitir a doença. É necessário que ele seja infectado e infectivo, que são coisas completamente diferentes. Quando o mosquito suga o sangue de uma pessoa doente, ele se torna infectado.
o vírus vai parar no seu estômago, porém ainda não é transmissível. É necessário que o vírus expanda-se para o seu organismo, chegue nas glândulas salivares e assim ele se torne infectivo. O período entre ser infectado e se tornar infectivo é chamado de período de incubação extrínseco. Ele dura de 8 a 10 dias. Logo depois vem o período de incubação intrínseco. Mais ou menos dura entre 3 a 15 dias. É quando o mosquito transmite o vírus a uma pessoa sadia. A pessoa infectada transmite a doença para o mosquito quando aparecem os primeiros sintomas até desaparecer a febre. Isso é em torno do 5º ao 6º dia da doença. Assim se reinicia o ciclo. Em relação ao panorama epidemiológico, a dengue chegou ao Brasil na década de 80 e de lá para cá tivemos diversas epidemias. Só no ano de 2020 foram notificados mais de 900 mil casos em todo o Brasil. No estado da Bahia, foram notificados 83.350 casos. E devido à sazonalidade da doença, que necessita de água parada para a proliferação do vetor, os meses que detêm o maior nível de notificação são os meses de abril, maio e junho. Em relação às cidades que detêm o maior nível de notificação, em primeiro lugar está a cidade de Salvador, com 10.551 casos, seguidos por Feira de Santana, com 3.495 casos, e por fim Jequié, que tomou o lugar de Itabuna, com 2.606 casos. Uma das principais competências da atenção básica é a promoção e prevenção. Vamos falar especificamente da dengue. Anualmente, gasta-se milhões de reais pelo governo brasileiro num protocolo de promoção e prevenção contra a dengue. Uma das partes que ajuda nesse processo é o Ministério da Saúde, o SUS e o Programa Nacional de Controle da Dengue. Esse programa ele é um programa permanente, ele consegue desenvolver campanhas de informação e mobilização de pessoas, ele fortalece a vigilância epidemiológica, ele até consegue desenvolver instrumentos mais eficazes de acompanhamento e supervisão de ações desenvolvidas pelo Ministério da Saúde, estados ou municípios. Outras formas que esse programa se utiliza são pelos agentes comunitários de saúde, agentes de controle de endemia. Esses agentes atuam nos domicílios, informando os moradores sobre a doença, sintomas, prevenções, por exemplo, orientam e acompanham o morador na remoção e destruição de objetos que possam se transformar em criadouros. Eles promovem reuniões com a comunidade com o objetivo de mobilizar, conscientizá-la, entre outras inúmeras ações. Já o Ministério da Saúde, junto com o SUS, eles desenvolvem práticas educativas. Eles se utilizam da mídia comercial, estatal e alternativa, como rádios, para passar o conhecimento para os cidadãos. Eles se utilizam de 2 cenários: o período não epidêmico e o período epidêmico. O período não epidêmico, o objetivo dele é divulgar medidas de prevenção como forma de incentivar a população a adotar hábitos e condutas capazes de evitar a proliferação do vetor. Já o período epidêmico é para evitar óbitos. Eles divulgam sinais, sintomas, alertam sobre o perigo da automedicação, orientam para procurar atendimento médico, esclarecem sobre a medida de autocuidado, especialmente sobre a hidratação oral, entre outras coisas. O nosso grupo constatou que, mesmo com os recursos disponíveis de forma gratuita pelo governo, um dos maiores vilões da prevenção de qualquer patologia endêmica no Brasil é a falta de informação. Deve-se ao atual modelo de campanha de prevenção que pode não estar sendo aplicado de forma correta. Com base em estudos sobre a aderência da população, identificou-se que tanto os adultos quanto as crianças não têm conhecimento básico sobre a dengue, mais especificamente ao ciclo de vida do mosquito e ao vetor da doença. Por ano, o governo federal gasta milhões de reais em materiais sobre essa informação. Porém, o problema está nos vídeos oferecidos pelo Ministério da Saúde, que deixam lacunas sobre noções básicas de disseminação do vetor
e, ao invés de retratar informações educativas, são mais focados em inadequação social e sobre a prerrogativa mórbida dos doentes. E ainda deixam a entender que a melhor forma de livrar a doença é por meio de tratamento médico e não da prevenção. Fatores que colaboraram a tal atitude são a falta de representatividade no que se refere às imagens, linguagem, personagem e locais escolhidos, superficialidade e rapidez dos materiais produzidos devido ao alto custo e a forma de transmissão, que é verticalizada na televisão. Medidas para melhorar a efetividade da prevenção da dengue são investimentos de disseminação de conhecimento por redes sociais, como Instagram, Facebook e Twitter. Vídeos e campanhas educativas devem ser feitas e colocadas no YouTube, como anúncios rápidos, que isso consegue transmitir a informação a todos, e de forma prioritária, o que deve ser feito é o recrutamento da população ao combate do vetor. A coletividade deve ser empregada junto aos programas e campanhas promovidas pelo governo. Com isso, se cria um exército focado a livrar-se da dengue. Assim, é notável a necessidade de mudança nas medidas de prevenção, para ganhar efetividade ao programa de prevenção à dengue. Existe o interesse, o recurso, o projeto, mas como mostra os índices de notificação da dengue, nada é efetivo, pois a falta de informação ainda impera no território e o conhecimento difundido não é absorvido, por ser divulgado de forma arcaica e verticalizada. A porta de entrada preferencial para o atendimento de pessoa com suspeita de dengue no serviço público de saúde é a atenção primária. Desse modo, é indispensável a existência de serviço de atenção primária com acessibilidade adequada. O atendimento vai se iniciar com a chegada do paciente à unidade de saúde. Na recepção, o paciente será encaminhado para o acolhimento. No acolhimento, a suspeita da dengue vai ser identificada através da coleta da anamnese do exame físico. Após a coleta, as informações elas devem ser documentadas. Em casos negativos para a suspeita de dengue, seguirá o protocolo de acolhimento da demanda espontânea na atenção básica. E em casos positivos para a suspeita de dengue, os pacientes serão identificados e classificados em grupo A, B, C ou D, de acordo com seus sintomas e gravidade do caso. Após a classificação de risco, os pacientes que apresentam sinais e sintomas clássicos da dengue, sem sangramentos e sem sinais de alarme, serão classificados em grupo A, azul, e eles necessitarão de atendimento em unidades de atenção primária em saúde. Nas unidades de atenção primária em saúde, para pacientes classificados no grupo A, as condutas a serem seguidas vão ser a orientação do paciente para tratamento em domicílio, prescrever uma hidratação oral e também orientar em relação aos sinais de alarme. É importante salientar o retorno às unidades de atenção primária de saúde, se possível diário ou ao menos no primeiro dia do desaparecimento da febre. Caso ocorra alguma alteração, esse paciente será reclassificado e ele pode ser encaminhado a outro serviço de saúde com a maior complexidade. O que é a UPA 24 horas, ou Unidade de Pronto Atendimento? É uma unidade fixa, integrada a todo o sistema de saúde, que vai ser responsável pelo atendimento em situações de urgência e emergência, focando em agravos de complexidade intermediária. Ou seja, ela vai prestar atendimentos a pacientes com quadros que devem ser resolvidos imediatamente e oferecer o primeiro atendimento quando é necessária alguma cirurgia ou houve algum trauma. O paciente permanece por até 24 horas nessa unidade, depois ele é encaminhado ou para casa, quando sua situação foi resolvida, ou para um outro estabelecimento, onde poderá dar continuidade ao tratamento. Como é feito o acolhimento de um paciente sem diagnóstico prévio de dengue? É importante que a razão pela qual o paciente procurou a unidade de saúde seja esclarecida. Depois, vamos entender a necessidade do paciente e submetê-lo a uma triagem. A triagem é feita da seguinte forma. Primeiro grupo. O agravo pode ser solucionado em 24 horas, então o paciente permanece na UPA, onde a terapia é iniciada. Segundo grupo. O
quadro não pode ser resolvido dentro de 24 horas, então entre-se em contato com a Central de Regulação de Internações para que o paciente seja transferido para um equipamento apropriado com o centro hospitalar. No caso de risco de óbito iminente, então a estabilização é feita e, concomitantemente, a Central de Regulação de Urgências é acionada. Diagnóstico. O paciente chega com suspeita de dengue. Vamos identificar se é um caso suspeito ou um caso suspeito com sinais de alarme ou um caso de dengue grave. Casos suspeitos de dengue consistem em pacientes que apresentam febre ou 2 ou mais das seguintes manifestações, como náuseas e vômitos, exantemas, cefaleia retroorbital, mialgia, atralgia, petequias, prova do laço positiva e leucopenia. Casos de suspeita de dengue com sinais de alarme ocorrem no período de diminuição da febre com a presença de ao menos 2 dos seguintes sintomas: dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, acumulação de líquidos no abdômen, no peito, sangramento de mucosa, letargia ou irritabilidade, hipotensão postural e ou lipotimia, hepatomegalia maior que 2 centímetros e aumento progressivo do hematócrito. Bom, vamos falar agora sobre confirmação de diagnóstico. Todo caso com suspeita de dengue deve ser confirmado laboratorialmente pela sorologia do IgM, NS1 teste rápido ou ELISA, isolamento viral, PCR ou imunistoquímico. Em áreas endêmicas, a confirmação pode ser feita com os critérios clínicos e epidemiológicos. Os casos graves devem ser, se possível, confirmados por exames laboratoriais, porém, havendo essa impossibilidade, deve ser feito pelas características clínicas. A sua abordagem será, primeiro, quando o paciente chega, deve se identificar em qual dos 4 grandes grupos o paciente está: o grupo A, B, C ou D. Uma vez identificado, deve-se fazer a classificação de risco e, então, iniciar a hidratação de imediato, na forma oral para pacientes do grupo A e B e na forma venosa para pacientes do grupo C e D. Após a hidratação, o acompanhamento deve ser o seguinte para cada grupo. No grupo A, o acompanhamento deve ser ambulatorial, encaminhar pela central de regulação ambulatorial e notificar o caso. No grupo B, o acompanhamento deve ser em leito de observação até o resultado de exames e reavaliação clínica. Deve-se solicitar exames complementares, o hemograma completo é obrigatório para o paciente, pedindo no momento do atendimento. Deve ser liberado em até 2 horas ou no período máximo de 4 horas. Deve-se avaliar a hemoconcentração e pedir outros exames de acordo com a condição clínica. O paciente deverá permanecer em acompanhamento e observação até o resultado dos exames. Deve-se prescrever paracetamol e ou dipirona. Após o recebimento dos exames, caso o hematócrito esteja normal, segue para o tratamento ambulatorial, como no grupo A. E caso o hematócrito esteja alterado, segue para o tratar como o grupo C. No grupo C, o acompanhamento é feito em leito de internação até a estabilização do paciente. Deve-se tentar estabilizar o paciente enquanto entra em contato com a central de regulação para transferir ao atendimento hospitalar. Portanto, deve-se realizar exames complementares, como hemograma completo, dosagem de albumina sérica e transaminases, realizar radiografia de tórax e sonografia de abdômen enquanto entra em contato e enquanto a regulação não ocorre. Vai-se entrar em contato pela central de regulação de internações para encaminhamento. E deve-se sempre notificar os casos de dengue. No grupo D, ele vai ser semelhante ao grupo C, porém na hora de entrar em contato com a regulação, se entra em contrato de regulação de urgência, pois o caso do grupo D é muito mais grave. As situações mais clássicas de encaminhamento hospitalar para a dengue são presença de sinais de alarme ou de choque, sangramento grave ou comprometimento grave de órgãos, como no grupo C e D, recusa de digestão de alimentos ou líquidos, comprometimento respiratório como dor torácica, dificuldade respiratória, diminuição do rumor vesicular ou outros sinais de gravidade, dentre diversos outros. E deve-se também educar acerca da dengue. A educação à população a respeito da dengue é uma estratégia eficaz de controle da epidemiologia da infecção. Sendo assim, há diferentes abordagens no processo a serem consideradas por agentes envolvidos na promoção de saúde. No entanto, em um primeiro momento, é necessário que os profissionais de saúde sejam submetidos a uma formação específica, a qual deve-se levar distintas funções e considerações sobre infecções e os principais aspectos epidemiológicos.
Ambulatório é o local onde se presta assistência aos pacientes em regime de não internação. Sendo assim, os pacientes da dengue que devem procurar esse local de atendimento são os pacientes do grupo A, os quais apresentam a dengue na forma leve, e os pacientes do grupo B, que têm o seu hemograma normal. É importante lembrar que os pacientes do grupo A não têm manifestações hemorrágicas espontâneas e a prova do laço neles é negativa. Então, nesses casos, a conduta deve ser orientar hidratação oral de 80 ml por quilo por dia, sendo 1/3 com solução salina, fazer o tratamento sintomático com medicamentos como dipirona e paracetamol, e liberar o paciente para domicílio com orientação de retorno após 72 horas. Além disso, é importante evitar salicilatos e anti-inflamatórios não hormonais. Os critérios de alta da unidade ambulatorial são período de 48 horas sem apresentar febre ou outras queixas. A atenção terciária é o nível de mais alta complexidade. Então, ela envolve os grupos com classificação de risco C e D, ou que apresentem fator de risco para febre hemorrágica da dengue ou síndrome do choque da dengue, com sinais de alarme. Segundo o Ministério da Saúde, algumas condições básicas que devem ser asseguradas são: primeiro, o atendimento por profissionais capacitados para o diagnóstico, manejo clínico e assistência ao paciente com dengue, a realização de exames laboratoriais inespecíficos, realização de ultrassom e raio-x, o atendimento em salas de emergência e leitos de internação, o tratamento com medicamentos e equipamentos necessários, o encaminhamento dos pacientes com reserva de leitos de internação semi-intensiva e terapia intensiva, e a implantação do serviço de notificação com notificação imediata. Para o paciente do grupo C, ou seja, aqueles com sinais de alarme, o tratamento deve ser feito em hospitais de referência com leitos de internação. E para esse paciente, o mais importante é o início imediato de reposição volêmica, podendo repetir essa conduta até 3 vezes. Depois disso, a gente vai fazer uma avaliação clínica e laboratorial. E a depender disso, se tiver uma melhora, a gente vai iniciar a fase de hidratação venosa de manutenção. E se não tiver uma melhora, a gente vai colocar esse paciente para tratar como se fosse do grupo D. Já os pacientes com sinais de choque, classificado como grupo D, precisam de hidratação venosa vigorosa em qualquer unidade de saúde e ser transferido em seguida à conduta. Iniciar a hidratação venosa com solução isotônica, 20 ml por quilo em até 20 minutos, tanto em adulto como em criança, e, se necessário, repetir o procedimento até 3 vezes. Depois, avaliar a hemoconcentração e reavaliação clínica a cada 15 a 30 minutos e hematócrito após 2 horas. Se houver melhora, tratar para a conduta do grupo C. Se a resposta for inadequada, avaliar a hemoconcentração. Se houver hematócrito em ascensão e choque após hidratação adequada, utilizar expansores plasmáticos como coloide sintético ou albumina. Se o hematócrito estiver em queda e houver choque, avaliar a ocorrência de hemorragias. Na fase de absorção do volume extravasado, investigar hiperidratação, sinais de insuficiência cardíaca congestiva e tratar com diuréticos se necessário. A persistência da velocidade dos volumes de infusão líquida de 12 a 24 horas após a reversão do choque pode levar ao agravamento do quadro de hipervolemia. Também observar se há acidose metabólica e corrigi-la para evitar coagulação intravascular disseminada. E, por fim, mas não menos importante, corrigir hiponatremia e hipocalemia. Esse foi o conteúdo da nossa linha de cuidado. Agradecemos a todos por assistir. Muito obrigado.